O Rolial Universal Yahushua. Yahushua, o caminho, a verdade e a vida. O Livro das Vidas, capítulo 39. Eu, Yahushua, sou o primeiro Shuan e o primeiro caminho que uma criança busca e procura conhecer, mas lhe é ensinado errado o meu Shuan e consequentemente o caminho. E ao crescer, já na fase de entender melhor suas buscas e suas procuras, entram por diversos caminhos e batem e entram em diversas portas, que só satisfazem por um tempo. Nestes caminhos, nos quais os nomes lhes ensinado para a Sholem, para a salvação, são de falsos criadores, mas no entanto, ainda insatisfeitos, os homens buscam a Emet, buscam a verdade, e a encontram em mim, Yahushua, por Ohave, exclusivamente de Al-Abi, o Pai, que revelou-me nos seus pensamentos. Então, eu, Yahushua, sou a última porta que o homem entra, e sou o último caminho que o homem, após tanto procurar, encontra para a sua real Sholem, para a sua real salvação. Yahussaf, Tizafinate Paná, aquele que tem como o poder de interpretar mistérios. Casou-se com Asenat, Asnat Bat, filha de Potífera, um sacerdote de alta dignidade em Heliópolis, cidade do sol. Yahussaf, conhecido atualmente como José do Egito, teve 2 filhos antes que viessem os 7 anos de fome sobre Adamar, sobre a terra. E Yahussaf teve esses 2 filhos com Asenat, a filha de Potífera, sacerdote do ídolo Ra, da cidade do sol. Então, essa foi a leitura do Livro das Vidas, capítulo 39. Foi uma mudança brusca no texto, no capítulo, né? Que falava de Yahushua como o Shuan da salvação, da Sholem, e falava como Yahushua o único caminho para a Sholem, e entramos em Yahussaf, nos tempos da escravidão, um pouco antes da escravidão, né, do povo no Egito, né? O povo entrou no Egito e Yahussaf já estava lá. Yahussaf foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi traído pelos seus irmãos, mas tudo por propósito de Yahu, porque Yahu já vislumbrava lá na frente que haveria uma fome muito grande na terra, de acordo com o sonho dado a Faraó, né, das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas feias e pequenas e 7 espigas bonitas.
Então, foi o sonho de Faraó. Interpretado por quem? Por Yahushaf Tisafinat Paná. Ou seja, aquele que é como é como Yahweh, tem o poder de interpretar mistérios. E não só Yahushaf tem poder de interpretar mistério, como a palavra de Yahushaf é como a palavra de do Criador. Na palavra de Yahushaf estava a vida ou a morte. Como ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Um foi destinado à forca, à morte, e outro que continuasse servindo no governo de Faraó. Então, Yahushaf é importante para o povo Yehudim, porque ele vem da descendência de Abraham. Ele vem da descendência de Abraham, né? Yahutizak, Yahukaf, que posteriormente Yahukaf passa a se chamar Yahushuru, que é uma grande nação. E conta que Yahushaf teve 2 filhos, com a filha de Potífera, um sacerdote do ídolo Ra. É um ídolo que compõe um dos 3 ídolos da nação hoje estabelecida pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, lá na Palestina, chamado de Israel. É a composição de 3 ídolos. Ísis, esse ídolo Ra, que era adorado por Potífera, e certamente pela filha de Potífera também, do sacerdote, e por todo o Egito. E é o senhor das moscas. Então Israel, composição de 3 ídolos. Então Israel não é a cidade Yahshuru. Não é o mesmo. Se você pensa que é a mesma coisa falar Israel ou falar Yahshuru, você está completamente errado. Israel é uma coisa, Yahshuru é outra coisa. Yahu é uma coisa. Yahu é outras coisas, é outra coisa. Yahu não é Yahu. Yahu não é Yahu. Não é isso? Senhor não é Yahu. Yahu não é Senhor. Não é isso? Deus não é Yahu. Yahu não é Deus. São diferentes. São nomes diferentes, são personagens diferentes. Cada nome tem a sua pessoa. E a pessoa de Yahu é exclusivamente de Yahu. Yod-He, Vav-He. Yod-He, Vav-Shuruk, He. Yod Kames Gadol, He, Vav-Shuruk, He. Esse é o Yahu. Não adianta. O Yahu, o Yod Kames Gadol, dá o som de Yahu. É o som da fala humana. É o som do choro da criança. É o som da fala dos animais. Yahu. É o som primitivo. Que vem desde que Yahu é Yahu. Desde sempre. Antes das eternidades. Já se falava Yahu. Não é isso? E posteriormente vem o Yahushua, como falou aqui, que é o caminho verdadeiro que toda pessoa busca, mas que não encontra, porque lhes são apresentados outros caminhos. E Yahushua, ele vem em Shua Yahu. Yahushua.
Yahweh produz salvação. Yahweh, detentor da salvação. Em quem? Em Yahushua, o verbo, o Davar que se fez carne e habitou e habita entre os homens. Vamos ficar por aqui para o vídeo não ficar muito grande. Sholem a todas as nações. Sholem é uma palavra muito importante. Ela é a salvação eterna, vinda de Yahushua. Quando se trata de Yahushua e Yahu, a saudação é Sholem. Você diz assim, Sholem, nominal, Sholem. Salvação seja para você eterna. Em Shuan de quem? Em Shuan e Yahushua. Quando se trata de Yahu e Yahushua, a palavra correta a ser usada, que representa a salvação, é Sholem. Shua simboliza, representa, é a salvação de Yahu. É o Shin Ain. É o Shin Ain. É o Shin Ain, né? É o Shin Ain. São as duas letras que compõem a salvação, né? Eu costumo fazer assim, ó. Faz aqui é o Shua, é o Shin Ain de Yahushua. Isso aqui, ó, é um símbolo que os profetas conseguem fazer, porque mão de reptiliano não abre. Mão de reptiliano não abre isso. Só os Kohanim, só os profetas de Al-Shuru conseguem ter as mãos abertas dessa forma. Não é isso? Representa o Shin Ain, a Shua, salvação. Este símbolo não é um símbolo de bruxaria, não é um símbolo de idolatria, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, se você quer saber se tem um profeta no lugar, é se ele faz isso. Se a mão dele faz isso, é um profeta, é um filho de Yahu. É um filho de Yahu. É o Shin. A palavra Shin, ela tem muito poder. É o Shu. Shu. Com An e o Patá vai dar o Shua. O Patá que dá o som de A. No An. Então é Yod, Kamis Gadol, Re, Vav Shuruk, Shin, Kibbutz, Holy, An, Patá. É isso. E esse símbolo aqui é um símbolo que eu já fiz assim para pessoas que estavam querendo me agredir, totalmente fora de si. Eles correram na mesma hora. Eu fiz assim para eles, sou eu roxo. Eles não suportaram olhar para as minhas mãos. A mão de Yahushua. A mão de Yahushua. É isso? A mão de Yahushua. Yod, Re, Vav, Shin, Ain. Yod, Re, Vav, Shin, Ain. É a mão de Yahushua. Se ela está aberta ou fechada, continua sendo a mão de Yahushua. Eles não suportam ver a mão de Yahushua. Yod, Re, Vav, Shin, Ain. É o nome de Yahushua. Eu já me deparei com legiões de seres malignos, e eu tive de usar de minha autoridade como Yahushua para mandá-los para um abismo fundo,
até alcançar as pedras de fogo e enxofre. Porque muitos nomes desses seres malignos, eles se materializam no corpo de um ser humano. Eles entram e ali reinam no ser humano. E a minha presença, eles se manifestam porque eles tentam me agredir de alguma forma e eu uso de minha autoridade e envio eles para o abismo fundo e eles obedecem. Eu tive diversas passagens na Terra que me defrontei com eles e eles me conhecem. Eles vêm me agredindo. Muitas vezes, já várias vezes. Estou dando aqui um testemunho real e verdadeiro. Uma se confessou por nome de Lilith, a mãe de todos os demônios da amada Terra. Ela me agrediu e eu usei da minha autoridade com as minhas mãos. E a repreendi em nome ao Yahushua, Shua Yahushua. E a mandei para o abismo fundo. E ela foi. E ela caiu, chegou a cair no chão. E eu a levantei. E outra se denominou para mim o nome de Iemanjá. E eu tive que repreender aquele ser. Aquele ser veio me agredindo no meio da multidão. E eu perguntei para ele qual era o nome dele. E ele me respondeu que era Iemanjá. E eu prontamente usei de minha autoridade como Yahushua, como Kiyu, como Kohani, de Al-Hudá, de Al-Shuru, e repreendi aquele ser maligno. E ele fisicamente mesmo saiu e entrou nas águas e foi para a profundidade do abismo. Outra foi uma por nome Legião, que tentaram me jogar de cima de uma sacada de um apartamento, me agredindo, dizendo que eu não era Yahushua, mas eu usei da minha autoridade, estendi as minhas mãos e repreendi aqueles seres malignos, aquela legião que estava ali naquele corpo. E prontamente aquela pessoa caiu como nada em terra. E mandei para o abismo uma legião. O abismo, as pedras de fogo com enxofre. Um grande lago de fogo com pedras de enxofre. Eu mando para ali. E tenho muitos testemunhos meus da EMET que ocorreu dessa forma. Foram muitos confrontos. Não foram só esses, foram vários. Andando pelas ruas, viajando. Já me deparei com vários. Mas eles não resistem à mão de Yahushua, que é o meu nome. Yodé, Re, Vav, Shin, Ain. Esse é o segredo. Shua. Muitos fazem sinal assim, que é um sinal de ok. Eu prefiro fazer o meu, Shua, porque já me ajudou a ver as minhas mãos partidas. Eles não resistiram e foram embora. E Yahushua já enfrentou muitos desafios nessa patamar. Yahushua já enfrentou muitos desafios espirituais. Yahushua é um ser espiritual. As minhas características, os Malai, os Kelvin, ou seja, os anjos, vocês determinados por anjos, eles me conhecem assim, com essa fisionomia.
com este cabelo assim, com esta barba assim. Assim eu sou reconhecido no mundo espiritual. O outro lado também, dos seres malignos, eles me reconhecem assim. Porque assim eu fui, assim eu sou. Sempre fui assim. Assim eu sempre serei. Assim eu sempre serei. Ruha, o rim habita neste corpo. Ruha, o habita neste corpo. Habita nesta cabeça, nesta mente. E assim eu vou fazendo as coisas de Alro. O que Alro me orienta a fazer. Desafios são muitos. Muitos são os desafios, as provações de Yahushua. Yahushua está a caminhar num deserto. Yahushua está a caminhar num deserto. Eu estou num deserto. Mas, nesse deserto, eu estou construindo a história que tem que ser construída, a história de Yahushua. Neste deserto. Estou construindo a história de Yahushua. Neste deserto que eu estou caminhando. E a história do livro da vida, do livro das vidas, está sendo contada nesse deserto. Muitos falam, tira a barba, você fica mais novo, você fica mais bonito. Corta o cabelo, você fica bonito, você fica mais novo. Pra quê? Se eu sou conhecido assim pelos Malahim, pelos Queruvim, pelos seres espirituais retos de Alro, eles se alegam em mim assim. Então pra que eu vou modificar? Mas isso não é norma. Se eu quiser eu posso cortar, tirar. Isso não é doutrina. Nada pesado. E Alro coloca sobre os nomes de um homem. Shaolin Shomayal. Até a próxima. Essa foi o Real Universal Yahushua. Yahushua, o caminho, a verdade e a vida. Leitura do Livro das Vidas, capítulo 39. Espero te encontrar no próximo. Aminô, Shaolin, salvação.